Hoje vamos mergulhar numa história fascinante que conecta o Brasil, o Caribe e até os Estados Unidos de uma forma que você nunca imaginou. Vamos falar de açúcar, escravidão e como a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro mudou o mapa econômico do mundo. Preparados? Vamos voltar ao século XVII, nas Antilhas, ilhas paradisíacas do Caribe. A colonização inglesa e francesa começou com um modelo bem diferente do Brasil. A ideia era criar colônias de povoamento, com pequenas propriedades tocadas por famílias europeias, cultivando principalmente tabaco. Parecia um plano perfeito para estabelecer uma forte presença europeia nos trópicos. O açúcar, que era caríssimo e complexo de produzir, ficava por conta do Brasil, que na época detinha o monopólio. Era como se houvesse uma divisão de tarefas. Brasil com o açúcar, Antilhas com o resto. Mas, como sabemos, a história é cheia de reviravoltas. A produção de tabaco em pequenas propriedades começou a enfrentar problemas. A mão de obra europeia era escassa e cara, e a concorrência fez os preços do tabaco despencarem. As colônias antilhanas, que deveriam ser prósperas, entraram numa crise séria. Aquele modelo de colonização, com pequenos proprietários europeus, estava se mostrando frágil. Era um experimento que não estava dando certo. Foi aí que um evento lá no Brasil mudou tudo. Em 1654, os holandeses foram definitivamente expulsos do Nordeste brasileiro. Eles não saíram de mãos abanando. Levaram consigo algo extremamente valioso, o conhecimento técnico completo da produção de açúcar, desde o plantio da cana até a fabricação dos equipamentos para os engenhos. E para onde eles foram? Para as Antilhas, onde encontraram colonos ingleses e franceses desesperados por uma nova oportunidade econômica. A situação era perfeita. Os colonos antilhanos estavam em crise por causa do preço baixo do tabaco. Os holandeses chegaram oferecendo não só a tecnologia do açúcar, mas também crédito fácil para comprar terras, equipamentos e, crucialmente, mão de obra escrava africana. Foi uma combinação explosiva. Em menos de 10 anos, ilhas como Barbados e Martinica se transformaram radicalmente. As pequenas fazendas de tabaco deram lugar a gigantescas plantações de cana, os plantation, baseadas no trabalho escravo em larga escala. As consequências foram profundas e imediatas. A população branca, formada por pequenos agricultores, diminuiu drasticamente. Em Barbados, por exemplo, o número de brancos caiu pela metade, enquanto a população de escravos africanos aumentou mais de 10 vezes em apenas 2 décadas. Mas, ao mesmo tempo, a riqueza da ilha se multiplicou por 40. O açúcar era uma máquina de fazer dinheiro, mas a um custo social e humano terrível. O sonho de colônias de povoamento europeu nas Antilhas foi engolido pela brutal realidade da economia açucareira. A França até tentou resistir, com o ministro Colbert tentando introduzir outras atividades para manter a população branca, mas foi inútil. O valor da terra disparou e a lógica do lucro máximo prevaleceu. Essa transformação no Caribe criou um novo e poderoso concorrente para o açúcar brasileiro. As Antilhas agora tinham equipamentos novos, uma localização geográfica mais favorável para o comércio com a Europa e o conhecimento holandês. Mas a história não para por aí. Essa revolução do açúcar no Caribe teve um efeito inesperado e fundamental em outro lugar. As colônias inglesas na América do Norte, a futura Nova Inglaterra, as colônias do Norte, como Massachusetts, eram bem diferentes. O clima não permitia cultivar produtos tropicais valiosos, como açúcar ou tabaco. Elas sobreviviam com uma agricultura de subsistência, pescando e vendendo madeira. Eram colônias que pareciam destinadas a um desenvolvimento lento, quase como as colônias francesas no Canadá. Mas o boom do açúcar no Caribe mudou o destino delas. De repente, as ilhas açucareiras, focadas 100% na cana, pararam de produzir sua própria comida. Elas se tornaram grandes importadoras de alimentos. E quem estava lá, pronto para vender? As colônias do Norte. Elas começaram a exportar trigo, carne, peixe e madeira para as ricas ilhas do Caribe. A madeira era essencial não só para a construção, mas também para fabricar as caixas onde o açúcar era transportado. Os animais de tração, usados para mover os engenhos, também vinham do Norte. Esse comércio intenso criou um ciclo virtuoso para a Nova Inglaterra. Eles não apenas vendiam seus produtos, mas também transportavam tudo em seus próprios navios. Isso impulsionou uma poderosa indústria de construção naval, já que eles tinham madeira de sobra. Além disso, eles criaram outra indústria lucrativa, a destilação de rum. Eles compravam o melaço, um subproduto da cana, a preços baixíssimos das Antilhas francesas, que eram proibidas pela França de produzir suas próprias bebidas, e o transformavam em rum, que era vendido em todo lugar
inclusive na África, em troca de mais escravos. Essa relação simbiótica foi a chave para o desenvolvimento das colônias do norte dos Estados Unidos. Elas se tornaram a peça de abastecimento da grande máquina açucareira do Caribe. A riqueza gerada não ficava concentrada apenas nas mãos de grandes fazendeiros, como nas ilhas. Ela se espalhava por uma economia mais diversificada, com comerciantes, construtores de navios, agricultores e artesãos. Foi o início de uma economia mais parecida com a europeia, voltada para seu próprio mercado interno, e não apenas para a exportação de um único produto. Essa separação entre o centro produtor de açúcar no sul e o centro de abastecimento no norte foi crucial. O capital gerado no sistema não foi todo reinvestido apenas no açúcar. Ele permitiu o surgimento de uma sociedade diferente, com cidades como Boston e Nova York se tornando centros comerciais dinâmicos, muitas vezes com interesses que entravam em conflito direto com os da metrópole, a Inglaterra, enquanto nas Antilhas e no Brasil a economia girava em torno do grande proprietário de terras e escravos. Totalmente dependente da Europa, no norte dos Estados Unidos da América surgia uma economia de pequenos e médios proprietários, com um mercado interno forte. A mão de obra não era exclusivamente africana. Muitos imigrantes europeus chegavam como servos por contrato, trabalhando por alguns anos para pagar a viagem, um sistema mais acessível para os pequenos proprietários do que comprar um trabalhador. Essa estrutura social e econômica mais igualitária, com uma classe média crescente e interesses próprios, foi o terreno fértil para o descontentamento com o domínio colonial britânico. Quando a Inglaterra, depois de vencer suas guerras, tentou controlar mais rigidamente o comércio de suas colônias e acabar com a concorrência que elas faziam, a tensão explodiu. O choque de interesses, que começou com o comércio de açúcar e rum, levou diretamente à Revolução Americana e à independência dos Estados Unidos. Então, da próxima vez que você pensar na história do Brasil, lembre-se que a expulsão dos holandeses não foi apenas um evento local. Ela desencadeou uma reação em cadeia que transformou as Antilhas, criou um concorrente poderoso para o nosso açúcar e, indiretamente, ajudou a impulsionar a economia que se tornaria a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Uma incrível teia de eventos, conectando continentes e definindo o futuro de nações. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!